Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, artesã profissional de crochê. Estou gravando esse vídeo para contar um pouquinho da minha história, para contar um pouquinho de uma transição, né? Do hobby, como eu passei do hobby pro profissional, como eu passei somente do hobby do crochê, como que eu fazia só para mim, para profissionalização do crochê. E talvez a minha história, minha história te ajude a fazer essa transição também para você aí que está com o objetivo de fazer do crochê não somente um hobby, mas também uma renda, talvez uma renda adicional, porque crochê dá sim margem de lucro, pessoal. É só saber investir, é só saber você profissionalizar o seu crochê, saber usar as ferramentas aí do século XXI, né? Que é as redes sociais, que é hoje em dia a internet, as mídias sociais, que são uma ótima ferramenta para você conseguir vender o teu artesanato. Gente, eu iniciei, como acho que muita gente também iniciou assim, criança, né? Fazendo aquelas correntinhas, colocava no braço as correntinhas. E minha tia que me ensinou quando eu era muito criança, sabe, pessoal? E minha mãe, eu não lembro direito, mas eu queria ter, pessoal, que eu iniciei fazendo um gorro, minha mãe fala que eu fiz um gorro de crochê, assim, uma touquinha. Então, eu só me lembro, assim, que eu conseguia fazer bastante correntinha pra pôr no braço, assim, fazer de correntinha, assim. Ali nascia uma artesã, né, que hoje, né, uma artesã apaixonada pelo seu ofício. É, então eu fazia pra mim, usava bastante fio de seda, então fazia toalhinha, gostava de fazer bastante toalhinha, na época eu não fazia muito tapete. Não tinha internet na época, eu me lembro que eu fazia em casa, aí eu corria lá na minha tia, né, que ela morava próximo da minha casa, e perguntava pra ela como que eu fazia, cada carreira mudava e tal, e eu chegava em casa pra fazer, acabava esquecendo a sequência de ponto, voltava lá e assim por diante, pessoal, porque eu digo que quem quer consegue. Quem quer, literalmente, eu corri atrás para aprender, né? E hoje em dia, com tantas ferramentas, a gente consegue aprender bem melhor. E para esse ano de 2023, pessoal, que eu tô com bastante projeto, certo? Para atender um público, uma demanda bem legal. Não vou ainda divulgar esse projeto, mas vai ser uma coisa bem legal, pessoal. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo introdutório aqui no YouTube, que no ano passado eu foquei mais nas vendas mesmo, foquei mais nas minhas encomendas, que foi um ano muito importante para mim, um ano de aprendizado, onde eu aprendi a lidar com a ferramenta do Instagram, né, o Instagram em si. E esse ano eu quero focar mais aqui na rede vizinha aqui no YouTube, né, pessoal? Quero focar mais aqui, aparecer mais e estar mais presente aqui também. Então, contado um pouquinho da história de como eu aprendi o crochê. Eu fiz aqui um script para mim não esquecer os pontos, né, pessoal? Aí passado na infância, né, do aprender a fazer correntinha e tudo mais, porque uma vez que você aprende que nem andar de bicicleta, pessoal, você não esquece. Eu tentei iniciar para vender, né, pessoal? Então eu me lembro até hoje que eu acho que já era uma fase adulta já também, não era já mais criança. Eu fiz um jogo, eu me lembro até hoje, pessoal, e me desanimei muito na questão de venda. Eu fiz um jogo de banheiro de coração. E eu me lembro que na época eu ganhei. Sabe quanto que eu ganhei de lucro, gente? R$ 10 de lucro pra minha mão de obra. E assim, eu não valorizava então o meu trabalho. Então, assim, às vezes eu achava que não basta você somente saber fazer o crochê. Você também tem que saber vender a peça, você tem que saber também vender o seu ofício. Então eu só sabia fazer o crochê. Mas eu não tinha a ferramenta necessária que era a venda. Eu tinha muita dificuldade nesse quesito de vender. Então eu acabei ganhando só R$ 10 de lucro. Então isso me desanimou muito. E eu vi que ali foi como uma luz que apagou. Falava, não, crochê não dá dinheiro. Será que não dá mesmo, pessoal? Ou é a gente que acha que não dá?
ou a gente que não sabe desenvolver essa profissão, ou a gente que não sabe, gente, fazer a venda. Será que não dá dinheiro mesmo? Ou é a gente que tá, tipo assim, eu acho que talvez dê dinheiro, dê uma renda, mas talvez a gente no nosso interior ache isso. Mas será que os demais acham isso? Então, muitas vezes o problema tá na gente. Às vezes você pensa, ai, não dá dinheiro. Será que não dá mesmo? Ah, não consigo vender. Será que você não consegue? Ou tá faltando você focar mais, aprender mais e virar mesmo uma chavinha aí das vendas? Ativa a vendedora que é você. Eu costumo dizer que às vezes Deus usa as crises maiores da vida para acordar a gente, né? Porque quando tá tudo bem, a gente fica meio cômoda, né? Mas às vezes as crises vêm pra gente dar aquele chacoalhão. Falar, epa, você é capaz de muito mais, filho. Então, e Deus usou, né? É uma época difícil, muito difícil, de percas, né? Que foi a pandemia. Mas eu vou chegar lá, né? Então foi assim, gente, foi assim que eu desanimei e achei que não conseguiria me profissionalizar no crochê. Eu trabalhei muito tempo com telemarketing, pessoal. Passado esse tempo aí eu desanimei, fiquei muitos anos. Voltei para, né, vida profissional na carteira assinada, larguei a ideia, aquela ideia, aquele sonho que eu tinha de profissionalizar, de ganhar um dinheirinho com crochê. Larguei essa ideia e deixei só como um hobby. Que também é muito bom, né, gente? Hobby é maravilhoso também, crochê. Se você quiser fazer de hobby, é maravilhoso. Mas, se você quiser profissionalizar, você consegue, né, pessoal? Mas então, voltei para a carteira assinada, né? Entrei, passado muitos anos, eu entrei para trabalhando em telemarketing, pessoal. Quem trabalha de telemarketing sabe, gente, que é uma profissão sofrida, é uma profissão, né, judiada. E eu lembro que daí eu acabei engravidando quando eu trabalhava de telemarketing. E nisso a gente resolveu, eu e meu esposo resolvemos que era melhor eu sair de lá porque era um emprego muito estressante e focar mais na minha gravidez, tal, na minha gestação. E eu acabei saindo de lá e ficando só em casa. Quando eu fiquei em casa, eu falei assim, de bobeira, né, pessoal? Aí eu falei assim, um tempo livre. Falei, vou fazer um tapetinho de crochê pra minha filha. E acabei fazendo esse tapetinho de crochê, acabei me animando, fazendo crochê. E meu esposo viu assim, falou, olha, por que você não começa a vender os tapetes de crochê? Eu falei, esse daí não dá dinheiro, não. O pessoal não paga, né? Porque, gente, se for ver, não paga o justo, né, pessoal? Porque se for ver, o crochê é uma profissão. E se for ver, uma peça simples de um jogo de banheiro demora no mínimo, praticamente... Eu falo por mim, né, pessoal? Cada crocheteira sempre tem o seu tempo. Mas eu demoro no mínimo 3 dias pra fazer o crochê. Então, se você for cobrar R$ 150 num joguinho, quantos que você, tirando, né, o material, que hoje em dia tá bem caro, quanto que você vai ganhar por dia? Não vai ganhar nem R$ 50 no teu dia de trabalho. Nem um estagiário, né, gente? Então a gente tem que saber dar o nosso preço, valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa mão de obra, valorizar o nosso dom, as nossas horas que a gente perde. Não perde, né? Porque crochê, quem faz ama, nunca é perdido, né, pessoal? Mas valorizar as nossas horas que a gente tá ali dedicando, porque para fazer um jogo pro lar da cliente e tudo mais. Então eu meio que desanimei nisso. Aí aconteceu uma transição na minha vida. Na época da pandemia surgiu uma oportunidade de a gente se mudar, né? Eu moro aqui pra quem não sabe, né? Eu moro no Paraná, em Curitiba. Região metropolitana, na verdade, de Curitiba, não é? Eu digo que Curitiba porque é capital, mas na verdade eu moro na região metropolitana em Pinhais, que é bem próximo de Curitiba. E aí surgiu uma oportunidade de a gente se mudar para o interior do Paraná, onde minha mãe mora, que lá ia ter uma vaga de emprego. E tava uma época da pandemia, então a gente quis meio que fugir e ir mais lá, ficar mais lá no interior, tal, cidade pequena, fugir mais da capital. E fomos. Só que chegando lá, pessoal, infelizmente não aconteceu como a gente queria. A vaga de emprego não deu certo. E assim como eu sempre digo, né, pessoal, quando a vida te dá limões, né, vamos tentar fazer desses limões uma limonada pra gente tomar bem gostosa, refrescante, né, pessoal? Então essa crise aconteceu e assim, a gente precisava de uma renda extra
E aconteceu daí de eu começar a fazer o crochê para vender. Aí comecei a fazer crochê e aí comecei a acompanhar mais o Instagram. Até então eu não era muito ligada no Instagram, né? Mas daí eu abri um Instagram, né? Eu fiz uma página, uma transição ali hoje é crochê, arroba, né? Crochê da Alessandra com 2A no final. Se você não me segue lá que para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e conhecer, né, lá, conhecer mais de mim, sempre tô presente por lá, mostrando todas as produções lá. Então, enfim, pessoal, aí abri o Instagram, na verdade era arroba crochê sobre. Eu não entendia nada de humanizar a página, não entendia nada de vendas. Abri mesmo por abrir, sabe, pessoal? Crochê sobre. Então, iniciei assim. Aí eu me lembro que comecei a fazer e eu dei pra minha mãe. A minha mãe ela é cabeleireira, né? E ela tem o salão de beleza dela. Aí ela recebe as amigas dela, as clientes dela, né? Até amigas também, né? E recebe lá as clientes dela pra fazer, né? E lá ela acabava vendendo pra mim. Então, na verdade, eu era só a crochê, mas a quesito de vendas, eu era, né, carinha fechada, eu não sabia vender. Nossa, pessoal. E ali, só que minha mãe já era mais desenvolvida nessa área da venda, né, pessoal? Então, aconteceu que ela acabava vendendo para mim a minha peça. E ali eu acabei vendo que eu era capaz de vender, que eu era capaz, que sim, o pessoal valoriza o crochê. Sim, você consegue fazer uma renda de crochê. E ali eu vi que eu precisava fazer uma renda de crochê. Então eu fazia o crochê, porém era minha mãe que vendia pra mim. E eu era ali, né, carinha fechada, só era a responsável, ninguém não sabia vender, não sabia nada, não sabia divulgar, não era ligada nas redes sociais. Eu pensava, mas quem que vai encomendar de mim pela internet, né, pessoal? E hoje em dia meu público principal é a venda pelo Instagram. Então, gente, aí acabou que a gente ficou um ano lá no interior do Paraná, né? Minha mãe vendendo pra mim, mas aí a gente resolveu voltar pra onde nós morávamos, em Pinhais, né? E aqui, por ser capital, a gente conseguia emprego, meu esposo, né? Principalmente conseguia emprego. Eu não tenho objetivo, né? Como eu quero ficar em casa, então cuidando da minha filha, pra mim é muito bom ficar em casa, cuidar do meu bebê, não terceirizar a educação dela e ganhar meu dinheiro, né, pessoal? Então, gente, eu voltando para Curitiba, eu não tinha mais a minha mãe para vir. Mas eu comecei a ficar mais ligada assim nas redes sociais. Aí eu comecei a ver os perfis de artesãs que eu admiro. E isso me ajudou muito, sabe? A virar a chavinha de como fazer dar certo. Então eu já entendi que eu conseguia, que sim, o crochê é valorizado, porém era eu que não valorizava, né? Eu que não me valorizava. Sim, a tua cliente, a cliente futura, a tua próxima cliente, valoriza o crochê. Você que às vezes não valoriza. Então, aí o que acontece, pessoal? Eu mudei, fiz a transição eu vi que era muito importante o quê, pessoal? Humanizar o perfil. Porque você precisa humanizar pra gente, porque a tua cliente, ela vai precisar o quê, gente? Vai precisar não somente conhecer o crochê, que é muito importante conhecer o teu trabalho, então as suas fotos vai ser a sua vitrine, eu considero o meu Instagram hoje é a minha loja virtual, que é onde a minha cliente vê lá as fotos que eu posto e se interessa pelo meu trabalho e compra. Só que além disso, você vai ter que aparecer nos stories, que é muito importante, humanizar o perfil, gerar confiança. Porque eles não querem só ver a peça, querem ver também você, o seu rosto, querem te conhecer para criar um vínculo entre você e a cliente, sabe? Ver a cliente criar uma confiança em você, porque para fazer encomenda, gente, a gente tem que. Eu, por exemplo, é muito importante eu peço uma entrada para comprar materiais, né? 50%. Então, a cliente precisa o quê, pessoal? Precisa confiar em você, porque ela vai te dar uma entrada ali, vai te dar um sinal
e você vai ter que você vai fazer o trabalho, mas ela vai te dar o sinal sem garantia nenhuma. Então ela tem que confiar em você. Então é importante humanizar o teu perfil. Aí que ocorreu a transição, que eu tirei o crochê sobre e coloquei crochê da Alessandra, porque eu sou a Alessandra. Então aí já é muito importante. Então, ó, muda pro teu nome, coloca o teu nome, que é muito importante. E assim, que eu indico muito, gente, para quem tá iniciando aí e tá com um plano, né, de profissionalizar, vender o seu crochê. É isso, pessoal. Humanizar o seu perfil, aparecer nos stories, fazer postagens diariamente. Não adianta postar uma vez na vida, você tem que postar todo dia. Entendeu? Até porque o algoritmo, tem um algoritmo, né? Quem não conhece, o algoritmo do Instagram. Ele é muito importante. Como que é cliente, quanto mais curtida vai somando, quanto mais curtida você tem, mais ele vai entregando as tuas fotos para as pessoas, entendeu? Porque aí vai aparecendo lá pro nicho do @crochê. Muito importante usar hashtags, pessoal. Ah, mas eu não sei, Alessandra, usar hashtag. Vai na artesã que você gosta, que você admira. Tira um print das hashtags lá na descrição onde ela posta. Tira um print das hashtags dela. Começa a colocar nas tuas fotos também a hashtag. É importante também a qualidade, sempre aproveitar a luz do dia para tirar foto de crochê, uma foto nítida, porque ali é a tua vitrine, né? Você tem que se colocar no lugar de cliente, como você queria, entendeu? É muito importante você também saber conversar com a cliente. São chavinhas, pessoal, são poucas coisas que você vai virando, que você vai aprendendo e que vai fazer diferença na hora de você fechar a venda, na hora de você atrair a cliente, né? Então é assim, é poucas coisas, sabe uma coisa que eu aprendi muito foi seguir e acompanhar mesmo, ser influenciada por artesãs que eu admiro. Tipo assim, porque para ela deu certo, para mim também vai dar. Então vamos seguir exemplos bons. Então se a artesã faz tal coisa, nossa, para ela faz assim. Cara, procura, né? Procura seguir o exemplo dela, procura, sabe, tirar foto no mesmo ângulo que ela tira, porque você admira ela, né? Então vamos seguir exemplos que bons, né? Exemplos que para ela tá dando certo, porque que para você não vai dar. Você sempre tem que pensar assim. Então, gente, eu acho que é muito importante isso, gente. Para você conseguir na hora de transformar um hobby para profissionalizar o teu ofício, entendeu? Então, é muito importante deixar o teu perfil mais profissional, investir na legenda. Ah, mas eu não tenho ideia de como... Mas é o mesmo exemplo, gente. Vai na artesã que você admira, vê como que tá o perfil dela, sabe? Vai na mesma linha. Só troca uma palavra, coloca do teu jeito, mas segue o exemplo dela, sabe? Segue meio que a linha dela. Que mais aqui? Se inspire em pessoas que você admira, como eu falei. Se inspire. Olha, a frase desse vídeo é: se inspire em pessoas que você admira. Cola nessa pessoa aí, segue ela, vê como que ela faz, tenta reproduzir, sabe? Da mesma maneira. Gente, a gente nunca começa com encomenda, sempre é com pronta entrega, certo? Então, gente, faz as peças, começa a postar, mesmo que você não tenha encomenda, faz, nem que seja só para deixar guardado no teu armário lá, mas faz porque é preciso postar diariamente. Então, você tem que produzir crochê e postar modelos lá. Aí as pessoas vão ver, vai chamar, vai atrair o público e aí sim as encomendas vai chegar. Então é necessário fazer posts diariamente no Instagram, gente. Então é isso, gente. Eu acho que seria mais ou menos isso que eu queria transmitir para vocês. Dicas simples de como que eu fiz, sabe? Porque eu era somente um hobby, eu era fechada para venda, não valorizava meu ofício. Então eu tive que outra pessoa, minha mãe teve que começar a vender para mim ver que na verdade quem não valoriza não é cliente, quem não valorizava era eu mesma, eu que não valorizava o meu trabalho. Então quando eu comecei a me valorizar o meu trabalho, aí tudo deu certo. Aí tipo assim, foi como uma porta tivesse aberta e eu vi sim, é possível profissionalizar, é possível viver do crochê, fazer renda, ter o teu dinheiro,
tá em casa, cuidar da tua filha e tudo certo, pessoal. Eu acho que seria isso mesmo que eu queria transmitir hoje, um pouquinho só da minha história. Eu tô com projetos lindos, como eu falei no começo, aqui pro YouTube. E vai acontecer sim, se Deus quiser, com a bênção de Deus. Eu convido vocês, né? Se vocês gostaram um pouquinho da minha história, um pouquinho das dicas que eu trouxe aqui, que dicas simples mesmo, mas fizeram diferença pra mim, vai fazer diferença pra você. Eu acredito que se você colocar um pouquinho em prática, você vai ver que vai dar certo. Na hora de conversar também, uma dica muito importante aqui, ó, dica bônus. Na hora de você conversar com a cliente, é importante você sempre perguntar o nome, usar palavras de gatilhos. Ah, tem palavras de gatilhos para venda? Tem sim, palavras atrativas. Importante você dar uma pesquisa, sabe, sobre isso, é muito importante também para na hora de abordar a cliente. Então, isso fez pequenas atitudes assim que eu vi que às vezes achava que era um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não era um bicho de 7 cabeças, né? Era somente eu mesma que achava que era, mas na verdade às vezes a gente faz, né? A gente coloca dificuldade, barreira em coisas que não era para colocar, que coisas simples e que fazem total diferença. Investir nos destaques também lá nos stories, sabe? Deixar lá uns recados de como comprar, como adquirir lá e deixar lá nos seus destaques. Como eu disse, pessoal, cola, se inspirar, né? Se inspire em pessoas em que você admira. Visita o perfil dessas pessoas, vê o que tá dando certo, faz também da mesma maneira, do teu jeitinho, todo especial, mas faz na mesma linha, sabe? E é muito legal essas pequenas atitudes que eu consegui transformar o hobby em profissional, pessoal. De um hobby para profissionalizar a minha arte, gente. Eu agradeço para quem me acompanhou. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo no coração. Fui!